um mero acaso que as aparições em Fátima tenham encerrado no mês de outubro e que a Senhora em Fátima se tenha identificado como sendo Nossa Senhora do Rosário. Ela diz isto na última aparição, quando também pede que naquele lugar façam erguer uma pequena capelinha que ainda lá hoje está. Mas a invocação da Senhora do Rosário é por demais antiga na Igreja. Mas nós celebramos-la neste dia 7 de outubro por uma razão muito particular, que tem que ver com a sobrevivência da Europa e da cultura da Europa e do mundo europeu como nós o conhecemos de há uns séculos a esta parte. Em 1570, a Europa encontrava-se cercada pelos árabes. Estavam às portas de Viena da Áustria e toda a cristandade e todo o mundo europeu sabia que se Viena da Áustria caísse, toda a Europa voltaria a ser dominada pelo mundo islâmico novamente, como tinha acontecido durante a Idade Média. O Papa São Pio V tenta formar uma santa aliança para combater os turcos otomanos. Portugal vai participar dessa santa aliança. Espanha vai pertencer a essa santa aliança com o Imperador Carlos V. A Sereníssima República de Veneza também vai contribuir. A França também. Todos eles vão procurar, no último esforço, tentar conter a ameaça dos turcos. Pelo que significava para a Europa, mas também pelo que significava para a Igreja. Era a sobrevivência do cristianismo e do mundo como então era conhecido. O Papa vai invocar, de um modo muito particular, a Senhora do Rosário, como protetora dessa santa aliança. E na batalha naval de Lepanto, travada ali entre as ilhas gregas, os cristãos vão sair vitoriosos. Num momento em que tudo lhes parecia ser contrário. Essa vitória leva a que o Papa estabeleça para sempre em Roma a memória da Senhora do Rosário neste dia 7 de outubro. E nós às vezes quando olhamos só a partir das páginas da história, pensamos, pois isso é uma coisa que ficou lá no passado. Mas se não fosse esse passado, nós não estaríamos aqui hoje. De certeza absoluta. Porque o mundo deu muitas voltas de lá até esta parte. Mas aqui foi um momento decisivo, um ponto de viragem. Quando nós hoje em dia vemos através das televisões, nas nossas casas, os atentados terroristas que vão acontecendo um pouco por toda a parte, na altura as coisas não eram muito diferentes. Um bocadinho mais acima na Europa Central, todos nós já ouvimos falar da história, num pedaço marcado por Hollywood, do Conde Drácula. Só que o Conde Drácula tem um fundo de verdade que coincide com este mesmo momento. Na Romélia havia um príncipe que governava o seu reino. Ameaçado pelos turcos, ele pede auxílio a Roma, nesta mesma altura. E a resposta que tem de Roma é: nós não temos gente suficiente para nos defender a nós, portanto a gente nunca mais pode vos ir auxiliar. E ele, num desespero de causa, utiliza uma daquelas táticas de guerra que tem mais que ver com medo. Sempre que tem uma investida da parte dos turcos otomanos, ele faz matar os prisioneiros todos e empalá-los no alto de estacas nas fronteiras do seu reino. Portanto, quando um exército vem invadir uma nação e vê aquele espetáculo macabro de gente a apodrecer espetada em estacas, o que é que pensam? Não é um homem que vive aqui, é um demónio. E isto é a raiz daquilo que é a história do Conde Drácula. Porque quando é uma questão de vida ou de morte, cada um procura empunhar as armas que tem à mão.
E se as armas que têm à mão são o terror, às vezes é um mundo de terror que aparece à nossa volta. Mas é claro que nada nem ninguém justifica a morte pela morte, os atentados pelos atentados, e aquilo que nós temos visto nos últimos anos não é muito diferente. É mais refinado na sua técnica, mas o princípio é a mesma. É matar o maior número de pessoas possível, por forma a dar um testemunho de que a nossa fé que é reta, a nossa fé que é correta. O problema é que esta gente que faz isto é uma fação do outro lado. Não representa a totalidade do outro lado. E tanto ontem como hoje, a Europa não é toda ela cristã, não é toda ela muito pia, nem muito crente. Mas temos valores e temos uma sociedade alicerçada de uma forma diferente, de um meio diferente. O Papa de então procurou aquilo que era mais justo, porque todos os europeus tinham direito a estar na sua terra livre e despreocupadamente, como também nós procuramos estar na nossa terra e viver o melhor possível, sem grandes preocupações. Dificilmente alguém vai entrar aqui entre o canal do Faial e o Pico com um bate de guerra a disparar tiros e outras desgraças. Mas se nós recuarmos ao século XVI, isso acontecia. O conde de Cumberland incendiou a cidade de Horta. Não veio incendiar nada aqui no Pico, havia pouca gente e não havia nada para roubar. Eles normalmente iam roubar quem tinha alguma coisa. Era assim que as coisas funcionavam na altura. Hoje em dia vivemos num mundo mais justo. Assim nós o esperamos. Mas o mundo de hoje não é perfeito, como o de antigamente não era perfeito, e nós somos o resultado de tudo isto. Por isso, sempre que invocamos a Senhora do Rosário, neste mês de outubro, temos de fazer memória de tudo isto que está para trás. Porque nós temos de conhecer o nosso passado, em ordem a perceber porque é que o mundo é como é nos dias de hoje. Porque é que celebramos o que celebramos em certas datas. Há sempre uma razão, há sempre um porquê. E é por causa dessa razão e desse porquê que São Lucas escreve a página do Evangelho que nós outros acabávamos de ouvir. Ele procura situar mais ou menos como é que se dá a anunciação do anjo a Nossa Senhora. Como é que se prepara o nascimento de Jesus Cristo. Como é que se dá também o nascimento de São João Batista. E procura fazer isto sob uma perspectiva de fé. Maria, a quem é anunciado, está para ser mãe do Salvador. A sua prima também está para ser mãe. Aquelas duas crianças estão diretamente unidas na sua concepção e naquele que será o seu trajeto de vida. João Batista, que prepara a missão de Jesus Cristo, e Jesus Cristo, que dá continuidade e profundidade àquela missão começada por João. Há toda uma razão de ser. E todos nós vivemos, trabalhamos e rezamos em ordem a um fim maior. Assim nós o acreditamos e assim nós o celebramos pela nossa fé. Quando, a meados do século XVII, o Sr. Jorge Duarte Barra, como diz ali a placa, mas a sua esposa Maria Dutra de Faria, esta Dutra de Faria é dos capitães Dutras do Faial, que eram também donos do Pico. E naquela data, a família Dutra já tinha feito doação de toda a sua fortuna aos jesuítas que estavam naquilo que é hoje em dia o edifício da Igreja Matriz, na Horta. Portanto, a família tinha, de certa forma, empobrecido. Mas é, sobretudo, do lado do marido, que vêm estes terrenos que ficavam onde nós estamos aqui hoje. Há uma profunda preocupação da parte dos senhores do Faial em cultivar esta terra e fazer com que esta terra produza alguma coisa. Porque era isso que justificava o domínio sobre a terra. A meados do século XVII, o verdelho já é uma realidade aqui na Ilha do Pico e começa pelo lado sul, depois aqui esta zona da fronteira.
há preocupação de dar algumas condições para que os seus trabalhadores tenham o necessário. Pão, portanto, trabalho, que tenham um lugar onde habitar, e essa é a razão pela qual na nossa freguesia a rua é toda muito às curvas, porque assim são todas as freguesias mais antigas e todos os povoados mais antigos que nós encontramos nos Açores e no continente. E as casas já foram mais pegadas umas às outras do que são hoje. Nos séculos XVII e XVIII eram literalmente todas coladinhas umas às outras. Casas só de um piso, habitações pobres, como pobre era também a gente que vivia aqui neste lugar da criação velha. Esta é a primeira ermida que é erguida aqui nesta fronteira do Pico, logo depois da ermida de Santa Maria Madalena, no lugar dos Ilhéus, que nós hoje em dia conhecemos como a Vila da Madalena. Muitas coisas se passaram ao longo de todos estes anos. A fachada da ermida era mais parecida com a ermida de Santa Bárbara no Faial, um bocadinho mais acima do hospital, para quem conhece. Quem a vê o que era a ermida da Senhora do Rosário há mais de um século atrás, antes daquela data que está ali fora. Porque aquela data reflete a reconstrução desta ermida, como ela chegou até os nossos dias. Aqueles senhores fazem erguer esta ermida aqui para que os trabalhadores da criação velha não tivessem que se deslocar nunca à Madalena para ir à missa. Portanto, evitando a deslocação, perdiam-se também horas de trabalho. Por isso, centrava-se tudo aqui neste lugar. Desde meados do século XVII até cerca de 1834, 35, não sei depois em que data, esta ermida passa a estar afeta aos frades franciscanos capuchos do convento de Santo António dos Capuchos, no Faial, que eram donos desta casa aqui ao lado de cima. Foram eles que a mandaram construir e estes terrenos aqui à volta pertenciam-lhes. Isto fazia parte da chamada cerca dos frades capuchos. Quando o governo em Portugal muda e há aquela luta entre Dom Pedro e Dom Miguel, Dom Pedro acha por bem instaurar o absolutismo em Portugal. Isso significa que o governo vai roubar tudo o que são conventos, casas conventuais, patrimónios de conventos. As ordens masculinas desaparecem da noite para o dia. As femininas ficam dependentes da morte da última freira que aí habitasse. Para mal nosso ou para bem, não sabemos, a ermida da Senhora do Rosário começa a entrar em degradação nessa altura. A cerca é vendida, quem a vai comprar é o cônsul americano, que nós conhecemos como a família Dabney, e eles passam a fazer férias aqui na Criação Velha até 1892, a altura em que o governo americano decide encerrar o consulado americano na Horta. E depois, nessa altura, isto é vendido e depois vai parar à família daqueles que ainda são conhecidos da cerca, daqui da Criação Velha. E mantém-se aí. É engraçado será notar é que a cerca que aqui existia passa a identificar por alcunha a família que a possuiu. Mas a capela fica fora dessa venda e a partir de 1824 e 25 isto vai-se degradando e na década de 70 do século XIX isto já era só paredes e há quem diga que já havia incenso aqui dentro. Portanto, tudo o que havia aqui perdeu-se, com exceção da Senhora do Rosário e as pequeninas imagens que primitivamente não eram daqui, eram da nossa igreja de lá de cima, da Igreja da Criação Velha. A Senhora do Rosário, naquela data que está ali fora, é recuperada pelo mesmo padre que fez a frente da Igreja da Madalena e cujo busto se encontra lá na Madalena. Por ironia da história, este espaço desta ermida aqui tem as duas peças de arte sacra mais antigas que existe aqui na fronteira do Pico. A Senhora do Rosário, 1490, 1520, 30, mais ou menos, e o altar que está aqui atrás, que era o antigo retábulo de São Pedro, na Igreja da Madalena.
A imagem está no altar-mor ao lado de Santa Maria Madalena. É a peça mais antiga da Madalena e que, naquela data, no século XIX, foi transferida para aqui. Porque o Monsenhor Medeiros entendeu que não havia muita devoção ao São Pedro, já em finais do século XIX. O altar estava muito degradado. Desde 1858, o grande culto, a grande devoção era a Senhora de Lourdes, como é hoje, por exemplo, a Senhora de Fátima. E então manda demolir o altar de São Pedro, trá-lo para aqui, na altura que ele estava a fazer as obras desta ermida. É claro que falta-lhe a parte de cima, que tem o São Pedro, que está na parede da sacristia. Toda a gente sabe que a Igreja da Madalena é bem mais alta do que esta ermida. Mas isto para dizer que a vida deu muitas voltas. Nos anos 70, há a particularidade de alguns jovens desta freguesia, então jovens, hoje em dia, já há gente de cabelo branco ou sem cabelo, se juntarem para voltar a reerguer este espaço. E foi um mero acaso. Nós estamos aqui hoje, existe o altar, existe a imagem da Senhora do Rosário, iniciou-se agora o processo de restauro, que é moroso, leva tempo, ela não vai ficar como nós a conhecemos, porque ela nunca foi como nós a conhecemos, a não ser nos últimos anos. É engraçado fazer a comparação do que é uma coisa antiga para nós aqui e o que é uma coisa antiga nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, tudo que tenha 25 anos é uma coisa antiga. E eu costumava dizer, olha, isso lá na Europa é uma coisa velha. Uma coisa antiga tem que ter muitos mais anos. Para nós, uma coisa verdadeiramente antiga tem que ter no mínimo 100 anos. E para ser uma coisa antiquíssima, 200, 300, 400, 500, assim sucessivamente. A Senhora do Rosário anda na ordem dos 500 anos. Como eu dizia no outro dia, é fruto de uma maneira de pensar diferente. O homem medieval tinha um modo de pensar e de estar na vida muito diferente do nosso. E os objetos da arte sacra, para eles, devia ser algo que irradiava luz, irradiava cor, acima de tudo. Nós hoje somos muito mais sóbrios no uso da cor. O homem medieval gostava muito de cores garridas, berrantes. E nós, às vezes, quando entramos em igrejas, como por exemplo os Jerónimos em Lisboa, ou o Mosteiro da Batalha, nós hoje em dia vemos aquilo tudo só na pedra. Portanto, está tudo muito preto e branco. Mas quando eles foram criados, eram pintados de verde, de vermelho, de ouro. Cores sempre muito garridas. Porque num mundo que era demasiado cinzento e demasiado a preto e branco, a Igreja era um mar de cor. Por isso, quando terminar o restauro, e nós temos a particularidade de ver na Senhora do Rosário aquilo que só vê quem vai aos ateliês dos restauradores. Normalmente o que é que a gente vê? Vê a imagem como estava, ela vai lá fora e depois quando volta já volta diferente. Pronto, acaba-se por aí. Neste caso, e uma vez que o trabalho nela vai demorar mais do que se estava a pensar, pelo cuidado que se tem de ter e pelo caráter único da imagem, temos a oportunidade de ver a meio. Atrás vemos a cor que tinha, à frente vemos a primeira pintura que ela teve e que sobreviveu, que chegou até hoje, porque o normal nas imagens, quando elas vão a pintar, é raspa-se, vai ao osso e faz-se de novo. Neste caso aqui, o que se está a fazer é camada a camada, retirar 6 camadas e deixar a última, porque a última é aquela que ela primitivamente foi pintada na Flandres, nós hoje chamaríamos Bélgica, no norte da Europa, antes de vir para os Açores. Portanto, estamos falando de uma imagem especial e que não pode ficar nunca condicionado por gosto ou pela curiosidade de um, ou de 2, ou de 3. Ela é única em si. E como eu dizia a alguém esta semana, há muito museu no mundo que era capaz de embolsar alguns milhões para a ter nas suas galerias. Porque as imagens como a Senhora do Rosário, onde é que nós as encontramos hoje em dia? Nos Açores até podemos encontrá-las em algum armário de sacristia ou atrás do altar-mor, ou sabe Deus onde. Mas o normal é encontrarmos nos grandes museus, como por exemplo o Museu Nacional de Arte Antiga em Lisboa,
ou então o Metropolitan Museum of Art em Nova York, ou então o Museu do Louvre em Paris, e assim sucessivamente. Pela raridade. Não é algo muito abundante, nem de grande fartura no meio de nós. Para nós aqui na Criação Velha, muito independentemente do valor real que a imagem tem, o que é que nos toca? A fé, a devoção, a ligação aos antepassados, a ligação sentimental que nós temos a este espaço, a esta capela, a festividade que se faz aqui todos os anos. Há uma coisa que é o valor material, o quanto é que custa e o quanto é que rende, e há outra coisa que é a dimensão sentimental, que essa ninguém pode pesar, ninguém pode nunca medir. A Senhora do Rosário, embora tenha muito valor em si, o valor de fé é muito maior. Ela está aqui num lugar, pertence a uma comunidade. E é isso que eu muitas vezes chamo a atenção quando nós falamos de património da arte sacra aqui na nossa diocese. Uma peça tem muito mais valor quando é ligada a uma comunidade, quando tem ali o seu lugar e a sua razão de ser. Quando nós pegamos numa imagem e a colocamos no museu, passa a ser algo acessível a toda a gente vê e admira, etc. Mas perde o contexto de fé para o qual ela foi criada. É esse contexto de fé que nos traz aqui hoje e que nos leva a procurar ver na imagem da Senhora do Rosário a imagem da Senhora que está no céu. As imagens servem para nós procurarmos ver e intuir aquelas realidades invisíveis que só teremos a graça de as contemplar depois de termos partido desta vida para Deus. É este o nosso percurso de fé que dá sentido ao nosso viver e ao nosso existir de cada dia. Podemos ter muita coisa, podemos saber muito, podemos fazer muito neste mundo, mas só nesta ligação de fé com Deus é que nós arranjamos força para viver e superar as contrariedades que a vida nos coloca uma e outra vez. O nosso percurso de vida tem de ser sempre alicerçado numa fé que se quer verdadeiramente inabalável e duradoura. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo.